Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos na nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João. E hoje chegamos ao capítulo de número 5, o último capítulo dessa epístola. Significa que em mais algumas semanas nós vamos concluir a primeira epístola de João. Então vamos ao capítulo de número 5. A leitura, o texto da pregação, os 5 primeiros versículos deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. E confessamos, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa total dependência do Senhor. Primeiro, a dependência daquele que fala. Pedimos ao Senhor a sua graça sobre ele, para que fale com fidelidade, com clareza, o desejo de honrar o Senhor, anunciar o santo evangelho, exaltar o teu Filho Jesus Cristo. Dá-lhe a sabedoria, a capacidade, a clareza, que ele fale no poder do Espírito Santo. E a todos os que ouvem, Senhor, pedimos também a operação do teu Espírito Santo, para que abra os ouvidos, para que ilumine o entendimento, que dê a cada um uma compreensão e também a percepção de como aquilo que ouviremos diz respeito à sua própria vida. Ajuda-nos, Senhor, para recebermos com toda a mansidão a Tua palavra e que ela produza em nós aqueles frutos que são por Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome dEle. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, alguns cristãos dão a impressão de que tudo que existe no cristianismo é amor. Para essas pessoas, a unidade da fé deve ser colocada de lado. Também os mandamentos de Deus são substituídos por uma nova moralidade. Mas, por outro lado, há aqueles que dão a impressão de que tudo que existe no cristianismo é a fé. E essas pessoas, acertadamente, se preocupam com a unidade da fé, com as confissões de fé, mas algumas delas, muitas vezes, em nome da unidade da fé, desprezam e rotulam todos aqueles que não se encaixam nos pormenores de sua perspectiva doutrinária. Nesses casos, há uma forte tendência para o legalismo. E em meio a essas
a esses conflitos, a essa guerra, nós podemos ter a impressão que nós devemos escolher um dos dois lados. No entanto, não é isso o que o Espírito Santo nos ensina. Como nós já observamos, nessa primeira carta do apóstolo João, ele nos diz que a fé é importante, mas também ele nos diz que o amor é importante. E, na verdade, João nos ensina que fé e amor estão unidos pelo Senhor nosso Deus e nós não devemos tentar separá-los. Nós, por isso mesmo, já falamos antes, em outra parte da carta, da relação entre fé e amor. Observamos, onde está a verdadeira fé, lá também deve estar o verdadeiro amor. E fizemos isso faz algumas semanas. Saímos do tema sobre a fé, vimos a relação entre fé e amor e entramos no tema sobre o amor. E ouvimos 5 sermões sobre o amor. Agora, João nos faz voltar para o assunto da fé, no capítulo 5. E os versículos de 1 a 5 fazem essa transição. Então encontramos nesses versículos tanto a questão da fé quanto a questão do amor. Eles estão aí de mãos dadas. Então, o amor aparece aqui como uma consequência da fé. E João está focado em falar sobre a fé e falar sobre o amor como uma consequência da fé. Ele nos fala aqui sobre a natureza da fé e sobre os efeitos da fé. E é por isso então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a fé vitoriosa dos filhos de Deus. Esse é o tema da pregação. A fé vitoriosa dos filhos de Deus. E, em primeiro lugar, nós vamos ver algo sobre a natureza dessa fé. Veja como João começa essa parte da carta, que para nós é o capítulo 5. Ele começa indicando que uma evidência do novo nascimento é esta: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então ele está trazendo à luz o tema sobre a verdadeira fé. Veja versículo 4. Veja que a palavra fé aparece aí. Agora olhe de novo para o versículo de número 1. Veja que temos aí o verbo em português, o verbo crer. Todo aquele que crê. Agora olhe para o último versículo do nosso texto. O versículo de número 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Portanto, o nosso texto começa e termina com o verbo crer. E é importante, então, perceber algo a respeito desse verbo. O verbo crer, aqui no texto grego, ele fala de uma ação presente e contínua. Não está se referindo a alguma coisa que aconteceu lá no começo da sua caminhada cristã. Está falando de algo que continua. Está falando basicamente todo aquele que está crendo agora. E essa pessoa, diz João, é nascido de Deus. Agora, observe de novo que tanto no versículo 1, onde o verbo aparece, quanto no versículo 2, onde ele é repetido, a fé aqui mencionada repousa sobre uma pessoa, repousa sobre Jesus. Então, não é uma fé na fé, não é uma fé em você e em suas potencialidades, não é uma fé na possibilidade de um milagre, não é a fé no poder da oração, não é a fé em um lenço ungido, é a fé em uma pessoa, Jesus Cristo. Portanto, mais uma vez, João coloca diante dos nossos olhos
que o cristianismo está centrado em Jesus Cristo. Está centrado em quem Ele é e o que Ele fez. Isso é de suma importância. Então, eis as duas coisas sobre as quais João nos fala a respeito de Jesus. No versículo 1, ele diz que Jesus é o Cristo. Agora veja o versículo 5. Ele nos diz que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante notar que essas duas declarações do apóstolo João, aqui separadas, versículo 1, versículo 5, elas aparecem juntas. Elas refletem a resposta de Pedro quando Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando João menciona essas duas declarações a respeito de Jesus, João não está falando meramente em termos do que está no nosso coração. Ele também está falando a respeito daquilo que a pessoa confessa a respeito de Jesus Cristo. Então entenda, na carta de João, o amor se revela em ações e a fé aparece por meio da confissão. Então não é meramente alguma coisa que alguém possa dizer: olha, está aqui escondido dentro de mim, mas algo que transparece pela confissão da pessoa. Por isso, o Espírito Santo nos ensina em Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. As duas coisas são necessárias. É também importante entender que ao nos apresentar essas duas declarações a respeito de Jesus, João não quer dizer que tudo que nós precisamos saber ou crer a respeito de Jesus se encontra nessas duas declarações. Como nós já observamos em diferentes lugares da carta, João se refere ao todo, mencionando apenas uma parte. O que nós temos aqui é uma parte, não o todo. Assim, então, no contexto da carta, mostrando essas declarações, João está contrapondo a confissão apostólica com o ensino dos falsos mestres que assediavam as igrejas para quem João escreveu. Portanto, essas declarações de João aqui, de que Jesus é o Cristo e de que Jesus é o Filho de Deus, na verdade, resumem tudo o que João vem dizendo a respeito de Jesus em sua carta. Isso inclui a confissão de que Jesus é verdadeiro homem, ele é o Cristo, de que ele é verdadeiro Deus, ele é o Filho de Deus. Inclui a ideia de que Jesus é a revelação do amor do Pai, que ele foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. Inclui acreditar que em Jesus em termos da purificação dos nossos pecados, quem ele é e o que ele fez. Portanto, nós não temos aqui apenas duas declarações, mas nestas duas declarações está sintetizado todo o Evangelho. Temos aqui não só tudo que João disse na carta a respeito de Jesus, mas também tudo que no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a respeito de Jesus. E obviamente nesta manhã, nós não podemos ver tudo isso. Nós podemos nos deter um pouco na primeira declaração de João. Qual foi? Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, quantos tesouros há nessa confissão? Nós sabemos que Jesus, o nome, indica a sua missão. Eis o que o anjo do Senhor disse a José em sonho: José, filho de Davi, não temas receber Maria
tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Eis a razão, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, eis a razão, porque o Filho de Deus assumiu a natureza humana para assumir o nosso lugar. Ele recebeu a condenação eterna que deveria cair sobre nós. Ele suportou a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele alcançou para nós o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. O justo sofreu pelos injustos, para nos salvar dos nossos pecados. Eis o que o seu nome ensina. Mas depois, temos o título Cristo. Cristo, crianças. Vocês lembram o que significa Cristo? Espero que vocês tenham acertado. Significa o mesmo que Messias. Significa que ele é o ungido. No Antigo Testamento temos 3 ofícios que recebiam a unção: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Portanto, quando nós confessamos que Jesus é o Cristo, eis as implicações. Primeiro, significa que você o confessa como o seu profeta, o profeta prometido por todo o Antigo Testamento, o profeta ungido por Deus para nos revelar o caminho da salvação. Então surge a pergunta: se esta é a sua confissão, você o tem como mestre? Você seria capaz de dizer, como Pedro, depois que a multidão abandonou Jesus: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você crê que Jesus é no presente aquele por meio de quem Deus fala conosco? Você confessa que a palavra de Jesus é suficiente? Que tudo que você precisa saber sobre a salvação se encontra em Jesus Cristo, o supremo profeta? Agora, em segundo lugar, crer que Jesus é o Cristo significa crer que ele é o sumo sacerdote, que ele foi ordenado por Deus dentre os homens para oferecer o sacrifício de si mesmo, um único sacrifício pelos nossos pecados, que ele foi designado por Deus para ser o nosso intercessor diante de Deus. Então surge a pergunta: você aceita a expiação de Cristo como uma expiação completa, perfeita e definitiva? Não como entendendo que você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação, porque Cristo já fez tudo por você. Você vê a expiação de Cristo como aquele meio através do qual você encontrou o perdão de todos os seus pecados. Você acredita que Jesus é o único mediador, que ele agora está à destra do Pai como intercessor, que ele está intercedendo por cada um dos seus eleitos? Você confia na intercessão de Cristo? Você confessa que a intercessão de Cristo é suficiente e eficaz? E que por causa dele você agora tem acesso a Deus? Você pode dobrar o seu joelho no seu quarto com a mais absoluta certeza: Deus aceitará sua oração. Deus aceitará o seu pedido de perdão. Não pelo que você fez, não por causa de quem você é,
mas por causa do sumo sacerdote, que é o seu sumo sacerdote. Mas em terceiro lugar, crer que Jesus é o Cristo significa que ele é seu rei. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu aos céus, ele está assentado à direita de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Daniel, para Mateus 28, para o livro de Salmos, é muito claro: a ele foi dado o domínio sobre todas as coisas. Seus inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Ele é um rei vitorioso e poderoso. Você o tem como rei? Então surgem as perguntas. Você se submete às leis desse rei? Você almeja que sua vida cada dia mais reflita sua submissão ao governo de Cristo? Você odeia o que Jesus odeia? Você ama o que Jesus ama? Você vive para louvá-lo? Seus recursos, seus dons e tudo que você tem está a serviço de Cristo, esse Rei poderoso? Amados irmãos, talvez vocês já tenham encontrado pessoas, alguém com quem você conversou sobre o Evangelho e a pessoa disse que o que ela acredita está aqui, apontando para o seu coração, referindo-se ao sentimento a respeito de Jesus. E esse é um conceito sobre fé que é muito comum em nossos dias. Há pessoas que, quando se referem à fé, elas não estão se referindo a algo que elas confessam a respeito de Jesus. Elas estão se referindo aos seus próprios sentimentos em relação a Jesus. Elas falam da fé se referindo a uma espiritualidade abstrata, baseada na experiência religiosa, que dá a elas algum sentido para a vida. Mas se você pergunta quem é Jesus para elas, elas não conseguem responder conforme o Evangelho. Tais definições da fé são diferentes daquela que o apóstolo João nos oferece aqui. Para João, não é a experiência de ter fé na fé. De acordo com João, a natureza da fé cristã começa com uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, tal como revelado no Evangelho. E é necessário dizer isso, é necessário se apegar a isso, porque muitas pessoas imaginam que a verdade, a palavra, pode ser cortada em pedaços, e que cada um de nós pode escolher a verdade sobre Cristo que mais lhe for conveniente. E ainda assim, se declarar cristão. Mas aqui aprendemos que tal coisa pode ser de acordo com a confissão moderna, mas não é de acordo com a confissão cristã. Então aqui está a evidência de que alguém nasceu de novo. A evidência de que alguém é realmente um filho de Deus. O que essa pessoa confessa a respeito de Jesus Cristo. Se ela confessa a respeito de Cristo aquilo que está prometido no Antigo Testamento, está revelado e concretizado no Novo Testamento. Portanto, a veracidade da nossa fé não se relaciona com nossas experiências, com nossos desejos por milagres ou com nossos sentimentos, mas com a aceitação de que é verdade tudo que Deus revelou no Antigo e no Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo. A verdadeira fé se apega como alguém que encontrou um tesouro, se apega a Cristo. A verdadeira fé tem Cristo como centro. E isso, meus irmãos, revela a importância de que a pregação seja cristocêntrica. Uma pregação que não é cristocêntrica não pode fortalecer ou produzir a fé naqueles que a ouvem.
Se o Cristo das Escrituras não for o centro, não há verdadeira fé. Agora que nós já sabemos que o alvo da nossa fé é Cristo, devemos nos perguntar como essa fé surge, qual é o autor ou a fonte dessa fé. E talvez a resposta mais simples que alguém pudesse dar é dizer, bom, a fé é autogerada. Ela nasce em nós. No entanto, a resposta bíblica é um pouco diferente. A resposta bíblica é que a fé é gerada por Deus. E poderíamos afirmar isso com base no ensino geral das Escrituras. Por exemplo, quando nós pensamos no homem sem Cristo, estando morto em seus delitos e pecados, Efésios 2:1. Ou como o Espírito Santo nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas também, nós podemos chegar a essa conclusão, que Deus é a fonte, a origem da nossa fé, quando observamos algumas questões linguísticas em nosso texto. No versículo 1, como você já ouviu, o verbo crer, ele está no presente. Indica então uma atividade presente e contínua. Mas quando nós olhamos para o versículo 1, diz, todo aquele que crê, ou continua crendo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O nascido está no tempo perfeito. E o tempo perfeito indica um evento passado com consequências contínuas. A conclusão desse aspecto linguístico é a seguinte: a nossa fé presente e contínua é resultado de um evento passado. Que evento? O evento de nascer de Deus. Assim como no nascimento de uma criança, o nascimento da criança vem antes do sorriso da criança, vem antes da primeira palavra, vem antes do primeiro passo. O que diremos? A criança só pode sorrir, andar e falar, porque ela nasceu. Da mesma forma, nós não cremos para nascer de novo. Nós cremos porque já nascemos de novo. O testemunho claro das Escrituras é que Deus é quem toma a iniciativa do novo nascimento. O homem sem Cristo está morto espiritualmente. Então, antes de tudo, é preciso que ele receba a nova vida. E essa nova vida é dada por Deus, é o novo nascimento. Portanto, a fé é um dom de Deus, quanto é o primeiro sinal ativo de que a pessoa recebeu a nova vida. Portanto, meus irmãos, não há motivo para nos orgulharmos quando nós chegamos à fé em Jesus Cristo. Mas certamente há motivos para agradecer por tão grande graça. Se Deus não nos desse vida, nós não creríamos em Cristo tal como revelado no Evangelho. Então, se chegamos a essa fé, se abraçamos a Cristo tal como a Escritura o apresenta, glória a Deus por tão grande bênção. Porque Deus nos concedeu o privilégio de sermos alcançados pela sua graça. Ele nos estendeu a grande salvação, dando-nos a vida, a nova vida em seu Filho. Agora, meus irmãos, nós precisamos olhar não só para esses aspectos da natureza da fé, mas por fim devemos olhar para os efeitos da fé. E crianças, nós podemos pensar sobre os efeitos da fé, lembrando como funciona um trem.
E eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês podem depois pedir ajuda a seus pais para descobrirem qual a origem da palavra trem. Vem do latim, é uma pista. Então, temos o trem. E quando você pensa sobre o trem, você sabe que ele tem duas partes principais. Quais são? A locomotiva e os vagões. Então imagine, crianças, vocês estão numa rua onde há uma passagem de trem. E de repente a cancela fecha, a luz acende, indicando que os carros devem parar. E seu pai ou sua mãe dizem: vamos parar, é perigoso passar agora. Parou o carro. Você fica olhando para um lado e para o outro. De onde virá o trem? Virá da direita ou da esquerda? Então você ouve o barulho do trem buzinando alto para chamar a atenção para que todos saiam do caminho. Então você nota, está vindo ali. Crianças, quando vocês olham para a locomotiva, o que vocês esperam ver em seguida? Você espera ver os vagões. Eu sei que lá na área de Hortolândia passa vagões, locomotivas com muitos vagões. Você nem consegue contar. Eu fico pensando como essa locomotiva consegue arrastar tantos vagões. Mas eis, crianças, quando você vê a locomotiva, você espera ver atrás dela os vagões. Aqui temos a fé em Jesus Cristo, cujo autor é o próprio Deus. Quando nós nos deparamos com a fé, é justo que olhemos para procurar por aquilo que a acompanha. Vamos chamar essas coisas de vagões. Onde houver a fé, haverá os efeitos que a acompanham. Quais são esses efeitos? Olhe para o versículo 1 e veja o primeiro deles. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aqui está o primeiro efeito. Amor. Onde está a fé, o amor também o acompanha. Então, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Parece um pouco complicado. O que vocês diriam, crianças? Uma frase parece um pouco complicada, mas quer dizer uma coisa muito simples. Se alguém ama e tem respeito pelo pai, amará e terá respeito pelos seus filhos. Então, que filhos são esses? O versículo 2 deixa claro: os filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, João está nos dizendo que todos aqueles que amam a Deus, de quem nasceram, serão marcados pelo seu amor a seus irmãos, a saber, os que também creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então temos esse sinal, esse efeito, essa coisa que acompanha a fé, o amor. Aqui o amor aos irmãos na fé e o amor ao Deus, a fonte da fé. Porque no versículo 3 também diz: porque este é o amor de Deus. Portanto, esses dois temas são aqui unidos novamente. Nosso amor a Deus, nosso amor aos irmãos em Cristo Jesus. Então, quando procuramos pelo que está seguindo a fé, o que vem, o que devemos encontrar depois que a fé está progredindo, é exatamente isso: o amor a Deus e o amor aos irmãos.
Esse é o efeito lógico e certo da fé. Onde a verdadeira fé, ali também haverá o amor a Deus e o amor aos irmãos. Mas é bom lembrar, quando João está falando deste amor aos irmãos, ele não está pensando em mero sentimentalismo. Ele não está se referindo àquele tipo de coisa. Vire-se para o irmão que está ao seu lado agora e diga: eu te amo. Isso é muito bonito na nossa cultura. Mas não é nada disso que João está dizendo aqui. João está falando sobre questões práticas. Ele não está pensando sobre o que você sente a respeito de seus irmãos, mas sobre o que você faz a seus irmãos. Já aprendemos sobre isso. A nossa fé em Jesus Cristo deve nos levar a um amor sincero e prático uns pelos outros. Esse amor deve se revelar em ações intencionais de serviço, de bondade, de gentileza, de hospitalidade. Deve nos levar a compartilhar os nossos dons, os bens, o tempo. Mas percebam, esse amor no qual estamos unidos, irmãos, não procede de nossas preferências. Por que nós estamos unidos? Por quê? Não é porque torcemos pelo mesmo time. Não é porque gostamos do mesmo tipo de literatura ou filosofia. Não é porque os pais dessa igreja adotam o mesmo método educacional. Estamos unidos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É uma unidade espiritual, não é pedagógica, não é filosófica, é espiritual. Jesus é o fundamento e o elo da nossa unidade. Se queremos procurar algo no qual somos similares, aqui está. É que nós confessamos as mesmas coisas a respeito de Jesus e todos nós queremos nos tornar parecidos com Jesus. Deus nos deu uma nova vida e cremos em Jesus Cristo, e por causa dele, por causa de quem ele é, por causa do que ele fez, devemos amar uns aos outros com amor intencional, prático e sacrificial. Agora, outro vagão, outro efeito da fé. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui João está explicando como é que nós podemos saber que amamos os filhos de Deus. E eu não sei se vocês foram capazes de perceber, mas João está revertendo a abordagem que ele usou na maior parte da carta. Na maior parte da carta, João nos disse: como você pode saber que ama a Deus? Amando seu irmão. Mas agora ele diz: como é que você pode saber que ama seu irmão? Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Isso porque não se pode amar a Deus e guardar os seus mandamentos sem amar os filhos de Deus. E não se pode amar os filhos de Deus sem que se esteja amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Essas coisas estão ligadas uma à outra. É como uma questão matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Observe a relação, então, entre amar a Deus e observar os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Versículo 3.
Em João 14:15, Jesus disse algo parecido: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quão diferente é isso daquelas coisas que nós ouvimos por aí. Os mandamentos, vamos deixá-los de lado, e só importa o amor, cada um de acordo com sua própria moralidade. Agora, é importante observar que a palavra mandamento nessa carta está principalmente relacionada com duas coisas. Passamos por elas. 1 João 3:23. Ora, o seu mandamento é este: que creiais em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o amor a Deus é real, é verdadeiro, somente quando possui essa evidência de que nós guardamos os seus mandamentos. Então, a obediência não é apenas o resultado de amar a Deus, mas parte do amor a Deus. Podemos dizer que a obediência aos mandamentos de Deus é uma marca observável de que amamos a Deus. Então, isso quer dizer que o amor sobre o qual João está falando não é meramente uma experiência emocional, é um compromisso com Deus, em fazer tudo aquilo que Ele ordena. Então, quando alguém diz assim, eu amo a Deus, e está com um coração cheio de sentimentos, chorando, se arrepiando, sorrindo, se essa pessoa não obedece os mandamentos de Deus, ela ainda não sabe o que é amar a Deus. Se agarra a uma mentira emocional, longe do Evangelho. Agora, quando nós falamos dos mandamentos de Deus, muitas pessoas poderão dizer, mas os mandamentos de Deus são pesados. Mas veja o que João diz, ora, os seus mandamentos não são penosos. João não quer dizer que os mandamentos de Deus não sejam rigorosos e exigentes. São. O padrão estipulado por Deus, o padrão moral de Deus é alto. Mas quando ele diz os mandamentos de Deus não são penosos, ele dá a seguir a razão. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, por que não é penoso? Porque nascemos de novo. Essa é a resposta. Pelo novo nascimento, aquele impedimento, o mundo, é vencido. O crente, pelo poder sobrenatural da graça de Deus, pode resistir às forças do mundo. E quando fala mundo, está falando da humanidade em guerra contra Deus. Está falando sobre a falsa doutrina aqui no contexto de 1 João. Então, o que permite que aqueles que nasceram de Deus vençam o mundo? A resposta é simples. A nossa fé. Agora, que fé estamos falando? Tem a fé na vida? Como diz uma música? Tenha fé em você, que você vai estudar muito, que você vai meditar, que você vai cuidar das coisas do seu jeito. Tenha fé em um pastor, que vai orar e os milagres vão acontecer, ou que vai interceder diante de Deus por você. Qual é a fé que vence o mundo? É a fé no poder da oração? A fé no poder ou na bênção de uma igreja, de uma denominação em particular? Qual é a resposta?
Veja versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 4 ele falou sobre a fé que vence o mundo. E no versículo 5 ele diz qual é o conteúdo da fé vencedora. A fé que vence é somente a fé daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É nisso que o crente crê. É nisso que nos tornamos vencedores neste mundo. E meus irmãos, é exatamente por isso que nós vamos encontrar em nossos dias um quadro muito evidente, aonde o Senhor Jesus Cristo não é o centro da pregação e da vida da igreja. Ali o mundo florescerá com todos os seus ramos. Ali as pessoas começarão a falar sobre ideologias, sobre pensamentos, sobre ideias modernas. Elas adequarão o Evangelho conforme a mentalidade do século 21. Elas farão com que a Escritura, o Evangelho e o próprio Cristo estivessem como que de joelhos dobrados diante da cultura. Onde Cristo não é o centro, não há vitória sobre o mundo. Por isso interessa ao diabo destruir a verdade do Evangelho. Interessa a ele ocultar o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Ele não se importará que alguém leia a Bíblia, desde que não ache a Cristo. Ele não se importará que nós ensinemos nossos filhos sobre a Arca de Noé, sobre Jonas, desde que isso não tenha nenhuma conexão com Jesus Cristo. Ele não se importará com pregações que exaltam o homem, que repitam constantemente: você vai vencer, você pode tudo, Deus está contigo, a vitória é sua. Ele não se importará com isso. Então, se uma igreja quer permanecer firme em nossos dias, se você quer permanecer firme em nossos dias, se você quer vencer o mundo, você deve se apegar a Jesus Cristo, tal como revelado no Evangelho. Acreditar em alguma ficção a respeito de Cristo, alguma mentira a respeito de Jesus, não é vitória, mas derrota, rendição ao mundo e ao diabo. Pela fé, meus irmãos, diz João, nós vencemos o mundo. Nós temos a vitória. Então eu quero que você pense, por fim, nessa questão. Porque quando João está falando sobre a nossa vitória, ele tanto fala em nosso texto em termos do passado quanto do presente. Ela é, em certo sentido, uma vitória consumada. E em outro sentido, uma vitória que agora nós devemos, uma batalha que agora nós devemos travar para conquistá-la. Então, nós não lutamos a partir do zero. Não é que nós começamos uma luta. A luta já foi travada e a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Nós não lutamos pela vitória, para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória de Cristo. Vocês podem lembrar daquela ilustração do jogo de futebol, em que o homem, amante de um time de futebol, não pôde assistir o jogo ao vivo, e ele está no dia seguinte assistindo. Ele sabe que seu time venceu por 3-2.
E são 40 minutos do segundo tempo. E seu time está perdendo por 2-1. Vocês acham que esse homem está aborrecido? Que ele está preocupado? Não. Por quê? Porque ele sabe qual é o resultado final. Meus irmãos, nós já sabemos qual é o resultado final. Jesus Cristo venceu a morte, o diabo e este mundo. Eis a nossa vitória pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nascemos de Deus, temos a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa fé dada a nós nos torna vitoriosos sobre os nossos inimigos, o mundo sem amor, o diabo, o grande ditador, e os seus enganadores, os falsos profetas. Portanto, se apeguem a Cristo, amem e obedeçam ao Senhor Deus. Eis aí as evidências de nossa fé. Onde estiver a locomotiva, lá também estarão os vagões. Amém.